No vídeo anterior, falei sobre o trânsito insano da cidade, das amizades que construímos e o peso que aquelas amizades tiveram em nossas vidas, além das loucuras que vivemos em Teherã durante a Copa do Mundo de 2002. E a história continua. Neste vídeo, vou contar o sufoco que vivi por causa de uma garrafa de vinho vazia, a minha briga com a embaixatriz alemã do Brasil, que deu pano para manga, e a enorme vergonha que passei no bazar da Embaixada da Noruega. Confesso que nem sempre é fácil revisar essas memórias e sorrir, e chorar também ao mesmo tempo, especialmente diante da realidade tão dura que o povo de Ciro está vivendo nos dias atuais. Teherã pulsava em silêncios profundos e gestos contidos, onde a beleza e resistência dividiam o mesmo espaço. Viver ali era aprender a sentir com cuidado, a sorrir com os olhos e a seguir em frente, mesmo quando tudo parecia suspenso no ar. Teherã marcou profundamente a minha vida e a vida de todos os amigos que dividiram aquele tempo comigo. Diante da situação delicada enfrentada hoje pelo povo iraniano, escolhi transformar tensão e tristeza em memória, humanidade e história, porque lembrar também é uma forma de resistir. E quando ouço pessoas falarem em ditadura, eu percebo o quanto muitas não fazem ideia do que realmente significa viver uma. Bem, eu já contei que era voluntária na Escola das Irmãs e que elas foram cúmplices das maiores loucuras que cometi em Teherã. Eu dava aulas de pintura em porcelana para os jovens cristãos, porque, por não serem muçulmanos, eles eram proibidos de trabalhar, de estudar e frequentar os mesmos ambientes. Muitos eram casados, tinham família, e eu buscava qualquer alternativa para que pudessem ganhar algum dinheiro. Em determinado momento, resolvi experimentar pintura em vidro, mas sempre batia no mesmo problema: as garrafas derretiam, não dava para usar a mesma temperatura da porcelana. Foram muitos testes até encontrar o ponto exato em que a tinta fixava no vidro sem deformar. E foi então que a irmã Bernarda apareceu lá em casa com uma garrafa diferente, muito interessante, uma garrafa Beck's Bottle. Até hoje não faço ideia de onde ela conseguiu aquela garrafa e tantas outras que vieram depois. Aquela freira era do barulho. Quem assistiu ao vídeo 11 sabe muito bem o que estou falando. E eu fiquei dias observando aquela garrafa até decidir arriscar um teste especial, mesmo sabendo que poderia perdê-la. Pintei cachos de uvas, descendo do gargalo até a base, usando tons de rosa, pink, carmim, beterraba e verde. Depois da primeira queima, apliquei uma mistura de ouro em pó ao redor do gargalo e levei novamente ao forno para abrir o dourado. Contra todas as expectativas, deu certo e ficou perfeita. Quando a irmã Bernarda viu a garrafa, decidiu o destino dela em 1 segundo. Disse que levaria a peça como presente para o ministro na semana seguinte. Meu coração quase saiu pela boca. Uma garrafa de vinho pintada com cachos de uva para uma autoridade iraniana? Tudo errado em dobro. Tentei argumentar, mas não adiantou. Pouco depois, teimosa como somente ela sabia ser, apareceu com a garrafa numa caixa maravilhosa de presente. Na semana seguinte, bateu à minha porta com uma expressão indecifrável e foi direto ao ponto. Cristina, o ministro, adorou a sua garrafa e, ao ver a assinatura, perguntou quem era a artista. Aquela palavra ecoou na minha cabeça como uma piada pronta. Artista, eu? Eu ri de nervoso, misturando incredulidade e pânico. Perguntei o que ela tinha dito sobre mim, apenas que eu era uma senhora ocidental e cristã. Mas não adiantou. O ministro queria me conhecer assim mesmo e já tinha marcado até um encontro. E eu disse que não iria de jeito nenhum, que ela não podia ter feito aquilo comigo, que ele ia me levar presa. Eu entrei em pânico. Ela insistia como quem convida para um chá da tarde. E eu repetia, não, não e não. Nem tive coragem de contar para o Luigi, porque se ele soubesse, nossa, ele teria surtado. A partir dali, a história virou tortura. O ministro não desistia e eu fazia de tudo para desaparecer. Mas eu sabia, nada envolvendo a irmã Bernarda evaporava fácil. Semanas se passaram até que, vencida pelo cansaço, acabei cedendo. E fui ao encontro munida apenas de cara, coragem e a certeza de que eu não sairia dali sem punição.
Logo na chegada, fui muito bem recebida, nada de apertos de mãos, tudo dentro do protocolo. Mas bastou eu ver o turbante para o sangue gelar, porque turbante não é detalhe naquele país. A irmã ainda me cutucou para que eu ficasse quieta e eu ignorei. O ministro elogiou a pintura e perguntou qual era a técnica que eu tinha usado. E eu respondi que não tinha técnica nenhuma, tinha sido apenas uma experiência que deu certo. E foi então que ele comentou que tinha uma fábrica de vidro e exportava para a Europa, e me convidou para visitar a fábrica. Ali, finalmente, relaxei. Ficou claro que o interesse dele não era político nem religioso, era comercial. Aproveitei a deixa e sugeri que os meus alunos poderiam ser úteis na fábrica. Foi quando percebi a irmã Bernarda ao meu lado, em desespero absoluto, fazendo sinais, caretas, que imediatamente ignorei. Disse que gostaria de levar os meus alunos comigo, e ele respondeu que não eram muçulmanos. E eu retruquei, dizendo que eu também não era, e que se ele não podia recebê-los, também não poderia me receber. A irmã me deu um beliscão que só não arrancou um grito porque não dava. Bateu aquele silêncio. Internamente eu já me despedia da vida. Mantive a calma, disse que ele podia pensar e decidir. Agradeci o interesse pela minha pintura e me retirei. A irmã quase me matou no caminho de volta. Cristina, você estragou tudo. Não mandei a senhora levar aquela garrafa, a senhora é teimosinha. Dias depois, o ministro enviou uma mensagem à irmã Bernarda marcando a visita à fábrica com os 45 alunos. Era arriscado, mas eu acabei indo. O ministro enviou um ônibus para nos buscar. Chamar aquilo de ônibus era injustiça, era um museu sobre rodas, reluzente e intimidador. Ao chegar, ficamos do lado de fora um tempão, até minha paciência começar a evaporar. Quando finalmente entramos, fui apresentada aos funcionários que faziam verdadeiros malabarismos com as bolas de vidro incandescente, dominando o fogo com uma naturalidade hipnotizante, mas tudo muito rudimentar. Caminhávamos pela fábrica quando algo me atravessou como um soco no peito. Vi crianças entre 5 e 10 anos trabalhando duro. Uma delas, com chupeta na boca, lixava jarrinhas de vidro na cor verde água, com as mãozinhas machucadas pelo calor. Eu até engasgo de narrar isso, mas ali algo em mim quebrou por completo. Uma tristeza profunda me invadiu e eu comecei a chorar. O supervisor se aproximou e perguntou o motivo, e eu respondi que eu não suportava ver as crianças tão pequenas realizando um trabalho tão duro. Ele disse com indiferença que elas eram felizes por ajudarem suas famílias. Sem conseguir argumentar, comprei todas as peças que o menino tinha feito e enchi os bolsinhos dele de dinheiro. Ele não sorriu. Aquela imagem nunca mais saiu da minha cabeça. Tudo ao meu redor perdeu a cor, perdi e foi embora. No caminho de volta, o silêncio dominou. Pensei naquelas crianças e na diferença brutal entre elas e outras que têm tudo, mas pouco valorizam. Dias depois, soube que muitas das mãos que tecem os famosos tapetes persas também são de crianças. Perdi todo o encanto por aqueles tapetes e nunca mais quis saber de tapete. Algumas semanas depois, o ministro tentou negociar comigo, insistindo para que eu ensinasse a técnica. E eu mantive a minha posição. Se os jovens não podiam trabalhar ali, o serviço teria que ser terceirizado então. Mas ele recusou e eu lamentei. Esse episódio aconteceu nos meses que antecederam a nossa saída definitiva do Irã. E as negociações se arrastaram até poucos dias antes da nossa partida. No fim, teimei com Luigi e decidi ficar sozinha em Teherã. Ele precisou retornar à Itália enquanto o novo diretor já aguardava a nossa saída para assumir a casa. E eu fiquei na casa das irmãs, determinada a concluir as negociações e garantir trabalho para aqueles jovens. Foi uma loucura, mas eu sabia que só sairia dali depois de tentar de tudo e tinha certeza que eu ia conseguir. Desistir nunca fará o sonho se realizar. Continue e surpreenda-se com a sua força. Afinal, o futuro é construído pelas decisões que tomamos. Lute, acredite, conquista, perca.
Deseje, espere, alcance, invada, caia. Seja tudo o que quiser ser, mas acima de tudo seja você sempre apreciando cada passo, mas já sonhando com as próximas conquistas. O recesso de final de ano se aproximava quando recebemos um convite da Branca para um jantar em sua casa. Alguns dias antes, a embaixatriz do Brasil, a quem eu apelidei de Chucruta, me ligou para saber se eu iria. Ela e o embaixador também haviam sido convidados, mas como os italianos não gostavam de conversar em inglês e ela não falava italiano, queria confirmar a minha presença para ter com quem conversar. Quando disse que iria, ela se animou. A casa da Branca era grande, com uma sala ampla e 3 sofás dispostos em U, onde estavam reunidas várias senhoras, a elegante embaixatriz da Colômbia, de quem eu gostava muito, além de esposas de executivos estrangeiros, uma francesa, uma italiana, uma africana, 2 italianas e, claro, a Chucruta sentada à minha esquerda, à direita, a embaixatriz da Colômbia. O assunto era o Nowruz, o ano novo iraniano que marca o início da primavera, por volta de 20 ou 21 de março. É a data mais importante do calendário do país, mais significativa do que Natal e Ano Novo Ocidental para nós. E elas falavam de férias de final de ano e dos planos de viagem. Todas comentavam animadamente sobre a volta a seus países. Curiosamente, a Chucruta permanecia em silêncio. Em certo momento, a africana perguntou à Chucruta onde ela passaria aquele período. E ela respondeu que o marido iria para o Brasil e que ela ficaria sozinha em Teherã. Então a africana se espantou e quis saber como ela conseguiria ficar 2 meses sozinha na cidade e por que não acompanharia o esposo na sua viagem ao Brasil. A resposta foi inesperada e chocante. Ela respondeu que odiava o Brasil, que odiava aquela gente pobre que sorria à toa, fez careta, falou das mulheres fáceis, libertinas e com a bunda de fora, e continuou sem nenhum constrangimento. O ambiente congelou, as conversas cessaram e os olhares se voltaram para mim, esperando alguma reação. Por alguns segundos, eu mesma não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Então eu respirei fundo, controlei a indignação e respondi que compreendia perfeitamente o motivo pelo qual ela não gostava do Brasil. Afinal, entre Tom Jobim e Hitler havia uma diferença muito gritante. Disse a ela que ela tinha todo o direito de não gostar do Brasil, mas que não tinha o direito de falar, porque era com o dinheiro daquela gente pobre que sorria à toa, com bunda de fora, que ela mantinha todas as suas mordomias ali. E completei perguntando por que então se casou com Tupiniquim. Enquanto eu falava, ela tremia com um cigarro na mão, tragando sem parar, soltando fumaça para cima. Ao meu lado, a embaixatriz da Colômbia apenas balançava a cabeça em claro apoio, querendo dizer muito bem. As outras senhoras estavam boquiabertas e a tensão tomou conta da sala. Luíde, que conversava com executivos em pé, atrás do sofá onde nós estávamos sentadas, se aproximou por trás e cochichou no meu ouvido: Cris, você acabou de chamar o embaixador de Tupiniquim. E eu respondi: ué, e ele é o quê? Pobre que sorri à toa, só não está com a bunda de fora, mas deve estar morrendo de vergonha do que a esposa dele acabou de dizer. O silêncio foi absoluto. A africana ainda tentou amenizar, elogiando o Brasil, o povo brasileiro, as mulheres, mas não adiantou. A Chucruta se levantou, puxou o embaixador pelo braço e foi embora antes mesmo do jantar ser servido. A partir dali, começou a Segunda Guerra em Teherã, a guerra entre mim e a embaixatriz do Brasil. Eu sabia que em casa eu ouviria um sermão, mas não podia deixar aquele comentário passar. Afinal, ao desqualificar as brasileiras, ela tinha me incluído também. Bem, as palavras têm grande poder, podendo fortalecer ou destruir relacionamentos. Por isso, é importante pensar antes de falar, controlar a raiva e escolher palavras, porque o impacto de nossas palavras pode causar feridas profundas nos outros. Refletir sobre o impacto potencial de nossas palavras contribui para relacionamentos mais saudáveis, vocês não acham? Bem, depois que ela saiu, muita gente nem entendeu por que o embaixador tinha saído às pressas antes do jantar. O clima ficou pesado e fomos embora logo após a refeição.
Para minha surpresa, em casa não houve sermão e nem poderia haver. Luíde sabia que não havia argumentos contra o que eu fiz. E se tentasse, seria ele quem acabaria levando um sermão também. Na manhã seguinte, Terã inteira já sabia do ocorrido. Naquela época, o sinal de celular era inexistente, mas o da fofoca já funcionava em 5G. Recebi várias ligações de curiosos querendo detalhes. Não expliquei nada para ninguém por telefone, eu preferi ir direto à Embaixada do Brasil. Quando cheguei lá, todos já me esperavam. Licério veio correndo e disse que eu tinha feito exatamente o que todos gostariam de ter feito, mas não podiam. E eu fui levada à sala do coronel e contei tudo, nos mínimos detalhes. E para minha surpresa, todos me apoiaram. A partir dali, começou a Segunda Guerra em Terã, a guerra entre mim e a embaixatriz do Brasil. No mesmo dia, a Franca me ligou, aflita, querendo saber o que tinha acontecido. E eu disse a ela, contei tudo o que tinha acontecido ali. Contei que a embaixatriz já havia falado absurdos sobre o Brasil e sobre o povo brasileiro e as mulheres brasileiras e que eu tinha respondido à altura. Branca ficou chocada, dizia não conseguir imaginar aquilo acontecendo em sua casa. Logo comigo, que ela considerava uma pessoa tão delicada e incapaz de tal tipo de reação. Eu respondi que eu não podia ficar calada. Eu tenho mãe, irmã, filha e sobrinha. Se alguém chama minha filha de libertina, eu não passo pano. Pedi desculpas pelo constrangimento, mas deixei claro que não tinha alternativa. Ela respirou fundo e perguntou, e agora? Eu disse, agora? A vida vai seguir como sempre. Branca, então, me convidou para jantar no dia seguinte, porque ela queria saber de tudo, absolutamente tudo, em detalhes. No dia seguinte, fui jantar na casa da Branca, com um pequeno grupo fechado de amigos. Branca era a minha melhor amiga do grupo das italianas. No dia seguinte, Tarsila e eu fomos convidadas para um lanche na casa das irmãs para contar tudo com detalhes. Todas me deram razão, mas também demonstraram preocupação com o impacto daquele episódio no relacionamento com o embaixador dali por diante. E a vida seguia seu curso, até surgir a notícia de um grande evento em Terã. Todas as embaixadas deveriam montar um estande com produtos, objetos e comidas típicas de seus países. Alain, a quem eu já chamava de chucruta, não fazia a menor ideia do que fazer, afinal odiava o Brasil e nunca demonstrava o menor interesse em aprender algo sobre a nossa cultura. Quando soube do evento pelo pessoal do consulado, fui direto falar com o coronel, que além de militar, era extremamente patriota. Ainda irritado com os comentários da chucruta, apoiou prontamente a minha ideia. Eu sugeri que montássemos um estande exclusivo da aditância, sem dividir espaço com ela, e perguntei se ele conseguiria isso, e ele não hesitou. O coronel foi direto ao assunto, disse que seria um pouco complicado, mas que conseguiria, que ele estava comigo. E Yuki, a esposa do coronel, voltaria do Brasil antes do evento e traria tudo que fosse possível. Montaríamos um estande só nosso com o melhor do Brasil. E o dia do evento chegou. O objetivo era arrecadar fundos para as vítimas do Afeganistão. Ninguém havia avisado a chucruta que teríamos um estande independente, o nosso, dos pobres sorridentes. As irmãs estavam lá, chocadas com a ousadia, mas rindo da situação. E Yuki trouxe tantas coisas do Brasil que o nosso estande virou atração. Tínhamos pedras preciosas, biquínis, CDs de Tom Jobim, bossa nova, doces, bolos, guloseimas e muitos outros itens. Os visitantes, especialmente os iranianos, paravam encantados e compravam tudo. Enquanto isso, o estande da chucruta estava vazio, apenas ela, o mordomo e um prato de strudel. Aquilo pegou muito mal. No dia seguinte, Terã comentava o evento e as manchetes anunciavam: sucesso no Bazar das Embaixadas. A matéria descrevia os estandes e destacava que o Brasil era o único país com 2 espaços, um da embaixatriz oferecendo strudel e outro dos brasileiros que animaram o público com uma grande variedade de produtos, incluindo biquínis. O contraste foi impossível de ignorar. As irmãs ficaram perplexas, perguntavam como tivemos coragem de fazer aquilo com a embaixatriz. A irmã Bernarda, rindo, incrédula, resumiu tudo numa frase: eu vivi para ver isso. Deus me livre de vocês. Depois se reuniram num canto, fofocando e rindo da situação que era, de fato, cômica.
O evento virou um assunto inteirão pelo resto da semana e assim se abriu a temporada dos bazares de final de ano, enquanto a guerra continuava oficialmente declarada entre o Brasil e a Alemanha. E abriu a temporada dos bazares e das festas em Teherã. Antes do Natal, a irmã Bernarda anunciou que haveria um bazar na Embaixada da Noruega. O embaixador, um verdadeiro gentleman, havia cedido a residência diplomática para o evento, cujo objetivo era arrecadar fundos para as obras de caridade das irmãs e para a escola italiana. Haveria ainda a apresentação do coral regido pela Angelina, uma iraniana muito graciosa, secretária do marido da Branca na Alitalia. Seguiu-se um período de trabalho intenso. Nunca havia trabalhado tanto quanto naquelas semanas. Ao lado dos jovens, das irmãs, corríamos constantemente contra o tempo, pintando porcelana, preparando enfeite de Natal, decorando garrafa, fazendo pães e muito mais. As prateleiras da escola ficaram completamente lotadas, assim como as da minha casa. As irmãs Bernarda e Piera apareciam com frequência para apreciar o resultado, porque tanto trabalhávamos na escola como na minha casa. Durante esse período, fomos informados sobre a chegada de um brasileiro representante da Organização das Nações Unidas em Teherã. Luíde chegou em casa contando que havia recebido um convite desse representante, que era brasileiro, para um jantar em sua residência. O encontro, marcado justamente para o dia do bazar, tinha como objetivo fortalecer os laços de amizade e também relações comerciais. O bazar começaria às 3 da tarde e não tinha hora para terminar, o que criava uma sobreposição de compromissos. Luíde comentou ainda que Aripe, o representante da ONU, já havia ouvido falar em mim e estava ansioso para nos conhecer. Eu, exausta, depois de passar a noite e a madrugada fazendo pães e acertando os últimos detalhes do bazar, não queria ir ao jantar, mas Luíde insistiu. Eu não tive saída. No dia do bazar, a residência diplomática da Noruega estava colorida e cheia de vida. Brasileiros, irmãs e alguns italianos trabalhavam juntos. A irmã Bernarda estava eufórica, radiante de felicidade. E eu e o coronel organizávamos a mesa e colocávamos os preços, especialmente nos pães. A irmã Bernarda começou a contestar os valores, dizendo que nós não iríamos vender um pão por aquele valor. E o coronel havia estipulado 40 mil por saco de pão, e ela queria baixar. E ele foi firme, disse que eu tinha passado a noite trabalhando e que o valor era justo e que todos podiam pagar para ajudar, que essa era a finalidade. A irmã insistia em trocar os preços e nós, discretamente, voltávamos ao valor original. A mesa estava linda, cheia de itens coloridos. Para nossa surpresa, os primeiros produtos a serem vendidos, quais foram? Os pães. Quem comprou? O primeiro saco, o Dom Nico. Ele comprou o primeiro pacote e pagou os 40 mil sem hesitar e saiu dali comendo pão direto do saco. As irmãs comentavam entre o choque e a ironia que aquilo era pecado, enquanto outras lembravam que certos padres tinham dinheiro de sobra para pagar. Não cedi no preço, nem mesmo para um padre. Confesso que depois senti um leve remorso, mas afinal era por uma boa causa e eles sabiam disso. Em menos de 5 minutos, todos os pães foram vendidos. A irmã Bernarda, vendo o sucesso, tratou logo de se afastar para não ouvir o inevitável. Está vendo, sua teimosa? As pessoas se acotovelavam ao redor da mesa, disputando os produtos, especialmente os iranianos, encantados com as cores vibrantes e a variedade de itens. Eles amam colorido. Chegaram a surgir pequenas discussões por causa dos artesanatos e das garrafas também, que eram disparadas as preferidas. Esse aqui é meu, esse aqui eu peguei primeiro, era uma confusão. O coral, regido pela Angelina, estava lindíssimo. A irmã transbordava de felicidade. Saiu um pouco da mesa para assistir a apresentação com ela, que estava radiante. Quando voltei, a longa mesa estava completamente lotada de pessoas ao redor e Yuki atendia sozinha em uma ponta, Tarsila na outra, e o coronel organizava a fila. Respondia perguntas, negociava preços com os iranianos, repunha objetos, providenciava troco, uma verdadeira loucura. Yuki estava enrolada com a caixa de dinheiro e reclamava que não havia mais troco. Disse que não encontrava a caixa que ficava embaixo da mesa, que tinha troco. Insisti para que procurasse melhor, mas ela jurava que já tinha olhado e que não tinha achado.
No meio da confusão, com pessoas esperando o troco e reclamando da demora, perdi a paciência e soltei um palavrão em português. Permaneci estática quando ouvi uma voz em frente, do outro lado da mesa, comentar em um tom muito divertido que era bom ouvir um pouco de português, mesmo que fosse um puta que pariu. Olhei incrédula. Ele confirmou que falava português e disse que eu deveria ser a Cristina. Eu disse, sim, eu sou. E em seguida ele me disse, você vai jantar na minha casa hoje. Eu falei, você é o Aripe? Ele falou, sou eu mesmo. Ai, eu pedi tanta desculpa, completamente sem graça. Ele ria, dizendo que estava tudo bem e que apenas reforçou o convite para o jantar. E eu brinquei, tentando disfarçar o constrangimento. Meu Deus! Dizendo que era uma honra receber o convite de uma celebridade, apesar de estar exausto e blá blá blá. E ele respondeu que só esperava que tivesse sobrado algum pão para ele. Por volta das 7 da noite, o bazar chegou ao fim. Como eu tinha compromisso, os amigos me liberaram e ficaram ajudando as irmãs. O bazar foi um sucesso absoluto, vendemos tudo, não sobrou nada. E como dizia sempre o Licério, as irmãs nunca tinham visto tanto dinheiro na vida. Seguimos então direto para a casa do Aripe. Ao chegar, percebi que se tratava de um jantar pequeno e reservado, com apenas 5 convidados. Eu, Luíde, um ministro iraniano, o embaixador do Brasil e, para meu completo desgosto, quem estava lá? Ela, a chucruta. Bom, gente, mas agora eu vou parar por aqui. Eu vou continuar essa história no próximo vídeo. Eu vou contar o que aconteceu nesse jantar e prometo contar como terminou essa história de briga entre eu e a embaixatriz, porque deu ruim. Deu muito ruim. E finalmente sobre as festas na casa do Cláudio, sobretudo a festa de carnaval brasileiro, que deixou Teran de joelhos por um convite. Essa festa foi outra doideira que ficou na história de Teran. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal para ajudar as meninas aí, né, gente? Um abraço para todos. Tchau, tchau.